Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito para todos nós que aqui nos reunimos, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e de suas irmãs, e até mesmo de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir, mas não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos e irmãs, esta é para todos nós que aqui nos reunimos, se acolher em nossa vida a palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir é bastante exigente, deixa-nos perplexos e até mesmo sem entender. Vocês ouviram que o evangelista Lucas coloca nesse trecho uma frase bastante pesada, dizendo que não pode ser discípulo de Jesus aquela pessoa que não é livre, aquela pessoa que vive presa a si mesma, aquela pessoa que vive agarrada a pessoas e vive agarrada a coisas. Não pode ser discípulo de Jesus aquela pessoa cujo olhar não se abre e ela não consegue avistar um horizonte maior. Parece que Jesus tinha um grande fascínio pela liberdade humana e, por assim ser, ele vem questionar aqueles homens e aquelas mulheres que não conseguem caminhar dentro da história com as suas próprias pernas, mas sempre vivem querendo encontrar alguém que possa fazer as coisas por elas, que possa decidir por elas, que possa tomar as decisões por elas, porque ela por si mesma não é capaz de conduzir a vida, não é capaz de conduzir suas decisões. Jesus questiona essas pessoas, questiona também aquelas pessoas que vivem presas e atadas às pequenas coisas, às circunstâncias da vida. Jesus questiona as pessoas que vivem apegadas e fechadas a si mesmas. Mas o Evangelho hoje nos coloca diante de algumas realidades que nós julgamos ser importantes e que nós julgamos ser fundamentais para nós. Ele nos fala das relações entre esposos, da relação do esposo com a sua esposa, da relação da esposa com seu esposo.
das relações de pais dos pais juntamente com os filhos e também das relações entre os irmãos. Mas é claro que nós não vamos entender esse trecho do Evangelho ao pé da letra. Precisamos dar um passo a mais e entender o simbolismo e a mensagem que se encontra por detrás deste dito de Jesus. Jesus quer nos dizer o seguinte, que o verdadeiro amor é aquele que nos liberta, é aquele que nos faz livre, e o verdadeiro amor nos abre para os demais. Por isso nós precisamos parar, precisamos olhar para a nossa vida e ter a coragem de nos perguntar: será que os amores que nós dizemos ter pelas pessoas realmente nos abrem para os demais, nos fazem livres, ou nos tornam apegados, fechados em nós mesmos e nos nossos próprios gostos e vontades? Se uma realidade que nós dizemos amar nos fecha em nós mesmos e nos impede de caminhar para o outro, nos impede de sermos nós mesmos, nos impede de existir, nos impede de compartilhar e partilhar a nossa vida, esta realidade realmente vai nos atrapalhar. Porque o amor não nos fecha em nós mesmos, o amor potencializa a nossa vida, o amor potencializa as nossas relações, o amor nos abre para todas as pessoas. Se nós de fato amamos alguém, este amor vai se estender para todas as pessoas que nós vamos conviver. Este amor vai se fazer abertura, este amor vai se fazer gratuidade, e este amor vai enriquecer a vida das pessoas. Se, por exemplo, uma mãe afirma que ama os seus filhos, mas de repente na relação com outras pessoas, essa mulher é uma mulher grossa, uma mulher mal educada, uma mulher estúpida na convivência com os demais, essa mulher não ama nem o seu filho e não é capaz de amar ninguém que tem à sua volta. Se o esposo afirma que ele ama a sua esposa, mas de repente no seu trabalho, na sua convivência, é alguém grosseiro, é mal educado, uma pessoa que explora até mesmo os seus funcionários, esse homem, esse esposo, não é capaz de amar nem a sua esposa e não é capaz de amar também as pessoas que têm ao seu lado, os seus empregados, seus funcionários e assim por diante. Essa é a grande lição de Jesus, mas uma lição muito difícil de ser entendida. E por quê? Porque o amor é um só. Não existem amores no plural. O amor sai de si, o amor se faz abertura, o amor se faz acolhida, o amor se faz relação. E o amor se torna universal, se expande para todas as pessoas. Mas vejam bem que no contexto cultural que nós estamos vivendo, marcado pelo capitalismo, pelas relações de trocas e vendas, pelas relações em que as pessoas querem tirar vantagem em tudo, não querem perder nada, parece que esse texto do Evangelho de hoje é uma grande loucura, mas não é. Este Evangelho carrega por detrás de si uma grande sabedoria. Há mais de 2000 anos, eles já sabiam que se um homem e uma mulher não forem capazes de sair de si mesmos, eles não vão conseguir amar ninguém. Não conseguem amar ninguém. Guardem bem tudo isso. Quantos pais e quantas mães se iludem acreditando que amam seus filhos, mas em torno daquilo que dizem ser amor, cultivam posições doentias, podam a liberdade e a autonomia dos filhos e filhas.
impedem deles crescer como filho e impedem eles de crescer na dignidade que lhes é própria. Quantos esposos, quantas esposas se iludem acreditando que se amam mutuamente, mas em torno daquilo que dizem ser amor, tantas vezes estão cultivando possessões, tantas vezes cultivam ciúmes doentios que destroem a relação e a vida das pessoas. Quem não é capaz de sair de si mesmo, não é capaz de amar. E quem não consegue entender isso, vai viver as suas relações, vai viver cultivando as relações, tratando o outro como se fosse uma posse, como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto qualquer. Para uma pessoa possessiva, não há diferença entre aquilo que ela faz com um banco, com uma cadeira, com uma mesa, do modo como ela vai tratar aquele esposo, aquela esposa, um filho, um namorado, um noivo e assim por diante. A pessoa olha para o outro como se fosse uma coisa, trata o outro de modo possessivo, instrumentaliza as relações e destrói os relacionamentos. E como é triste a gente ter que conviver com uma pessoa possessiva que fala de boca cheia para os outros que ela tem uma esposa, que ele tem um esposo, que ela tem 4 filhos, que ela tem amigos, que ela tem namorado. Ninguém tem um esposo, ninguém tem uma esposa, ninguém tem 4 filhos. Como nós erramos os verbos, nós somos pessoas em relação, e se somos relação, somos abertura. Se somos relação, também não podemos dizer que as pessoas são coisa que nós temos e cultivamos de qualquer jeito. A pessoa é liberdade, a pessoa é consciência, a pessoa é decisão, e tudo isso faz diferença. Tudo isso faria diferença em nossa vida, se em vez de a gente ficar falando por aí que nós temos uma pessoa, que temos um esposo, que temos uma esposa, que temos amigos, que temos namorados e assim por diante, pudéssemos dizer que nós somos relação, somos pessoa, somos abertura e queremos ver o crescimento do outro. Como a nossa vida seria diferente, como a nossa vida seria diferente se de repente um pai e uma mãe vivessem esta abertura, vivessem esta relação e quisessem que de fato seu filho crescesse, tivesse autonomia, crescesse com esta liberdade. Tudo isso seria diferente em nossa vida se nós caminhássemos nessa perspectiva. Por isso, a linguística vem nos ensinar que se de fato nós gostamos de repetir uma palavra e falamos esta palavra com frequência, é porque esta palavra domina aquilo que nós somos. E se nós gostamos de repetir que temos uma pessoa como coisa, é porque nós vamos buscar realmente as pessoas como se elas fossem um objeto, como se elas fossem uma coisa, e vamos tratar uma pessoa como possessão, vamos tratar esta pessoa sem liberdade nenhuma. Homem e mulher não se tem um ao outro como se fossem coisa, mas se buscam e se encontram na liberdade, e é nesta liberdade que conseguem se entregar mutuamente um ao outro. Quem não consegue entender tudo isso, realmente não pode ser discípulo de Jesus. Não pode ser discípulo de Jesus, porque Jesus viveu a liberdade, e foi na liberdade que ele conduziu a sua vida, foi na liberdade que ele conduziu as suas relações, foi na liberdade que nós, no seguimento de Jesus, consigamos entender e caminhar nesta mesma perspectiva. Caso contrário, vai valer o que Lucas hoje nos afirmou: quem não consegue viver tudo isso, realmente não pode ser discípulo de Jesus, porque não vive a liberdade, não vive o amor e não é capaz de entregar a sua vida como doação aos demais. Que entendamos tudo isso para que de fato sejamos discípulos de Jesus, caminhando na perspectiva que ele nos indica. Que assim seja.
Amém. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé dizendo: